Qual o seu grau de conhecimento bíblico? Eu não estou perguntando se você é um teólogo, se você é um estudioso, de repente um erudito, aprofundado nos conhecimentos das Escrituras, como pessoa normal, como um cristão, como uma pessoa comum, cristão ou não, na verdade. Qual o grau de conhecimento que você tem da Bíblia? Mesmo que você tenha dito um alto grau de conhecimento, você sabia que é possível alguém conhecer muito as Escrituras e, na verdade, não ter um relacionamento com ela? É isso que a gente vai ver hoje. Fica com a gente aí. Bem, pessoal, eu sou Rafael Torres. Estamos dando prosseguimento aqui, continuidade ao nosso módulo a respeito de como manusear a Bíblia. Esse é o segundo módulo do curso básico da fé cristã. Então nós estamos no segundo vídeo do segundo módulo do curso básico da fé cristã. Se você não assistiu o primeiro módulo e não assistiu o primeiro vídeo desse segundo módulo, eu aconselho que você vá lá, porque nós estamos aqui dando continuidade. Legal? Então nós vamos trabalhar aqui, continuando de onde nós paramos nos nossos slides, como manusear a Bíblia, e eu quero apresentar para vocês a noção de duas fases. Nós temos duas fases de lidar com a Bíblia. Ou talvez nós temos, se eu não quiser chamar de fase, talvez eu possa chamar de dois momentos. E um momento, ou melhor, o segundo momento, ele é necessariamente ligado a uma evolução do primeiro momento. Vamos já entender por quê. A primeira fase, deixa eu colocar em tela cheia aqui para vocês poderem visualizar muito claramente. A primeira fase, ela é a fase de aproximação. O que é a fase de aproximação? Fase de aproximação é aquele momento em que você tem contato inicial com a palavra de Deus. É o momento inicial. Ele é aquele que você descobre pela primeira vez, alguém lhe fala, alguém lhe explica e você começa a ter entendimento a respeito de noções fundamentais. Então veja bem, de repente você nunca tenha ouvido falar de Jesus e alguém disse, olha, você já ouviu falar de Jesus? De repente você diz, não, nunca ouvi falar de Jesus. Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí você pergunta, poxa, onde diz isso? Que lugar está escrito isso? Você fala, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, fica na Bíblia. Então, essas noções básicas, fundamentais, elas estão todas numa fase de aproximação. Muitas vezes, nós ficamos nessa fase de aproximação bastante tempo. E isso é um grande problema para nós. Por quê? Porque essa fase de aproximação ela é apenas uma fase inicial. Ela tem que ser momentânea. Como muitas vezes o apóstolo Paulo, dizendo que nós precisamos crescer na fé. Nós não devemos ficar no leite espiritual, nós não devemos ficar simplesmente na superfície, mas nós devemos nos aprofundar no crescimento, no conhecimento bíblico. Então essa primeira fase, esse momento inicial, é o que vai dar noção a você de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo, a respeito da vida com Deus, a respeito da fé. Você vai ter muitas noções básicas que dão um norte fundamental, criam o fundamento, o alicerce. Só que muitas pessoas, frisando mais uma vez o que eu estou querendo dizer, muitas pessoas, e se esse for o seu caso, esse vídeo é para motivar você a partir para uma segunda fase, muitas pessoas se satisfazem nessa base. Então imagina que você vai construir uma casa, então você faz ali cava o buraco, aprofunda para fazer o alicerce, você constrói uma base segura, firma os alicerces, mas você acha aquilo tão bonitinho, você acha que ficou tão certinho, está tão nivelado, está tão bonito, está tão legal, que você pensa, não, vou morar aqui mesmo, não vou levantar parede, não vou fazer telhado, tá bom aqui, dessa forma, já gostei desse chão,
já gostei desse, tá sólido, tá rígido. Você bate o pé e pensa, isso aqui é firme, tá tranquilo, vou ficar por aqui. Só que vem as intempéries, vem a chuva, vem a ventania, vem a noite, vem os perigos, vem todas as coisas que acontecem na vida e você precisa chegar à conclusão de que não dá para morar numa casa que é só um chão. Ainda que o alicerce seja o fundamento, ou seja, é o que é fundamental, é o que dá sustentação para todo o resto, mas só ele não é suficiente para que você encontre abrigo, para que você possa se sentir seguro, acolhido e para que você possa usufruir do que é de verdade uma casa. Estou usando isso apenas como uma analogia. Mas a fase de aproximação, ela precisa ser esse momento inicial, apenas. Você, de repente, já passou anos e você nunca saiu dessa fase. Isso é um problema. Nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento bíblico, nós precisamos continuar crescendo nesse conhecimento. Para quê? Para que nós atinjamos aquilo que nós podemos chamar de um relacionamento com a palavra de Deus. Então veja só, nós primeiro nos aproximamos e depois nós continuamos nessa relação, criando aí um relacionamento mais íntimo. Então, o relacionamento com a Bíblia, ele vem a ser um desenvolvimento contínuo de conhecimento, e não apenas de conhecimento, mas de vivência bíblica. Aí é que tá, por isso que eu falei para você lá no começo, lembra que eu falei? Eu disse assim, olha, sabia que é possível que você tenha conhecimento bíblico, mas você não tenha um relacionamento de verdade com a palavra de Deus? Por que eu disse isso? Porque existe a possibilidade de você conhecer muito o texto, de você saber, talvez até decorado muito do que essas páginas dizem, mas você não ter a vivência, você não se relacionar, você não vivenciar na prática. Então eu posso conhecer muito bem que a Bíblia diz que, como eu citei João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas não crê em Jesus. Pode ser um conhecimento literário para mim, isso pode ser um conhecimento religioso, e existe uma diferença aí entre conhecimento religioso e conhecimento real, espiritual, prático na sua vida. Porque algo pode ser religioso no sentido de que você cumpre uma obrigação. Eu conheço a Bíblia toda. Eu conheço pessoas, já vi depoimentos de pessoas que conhecem a Bíblia textualmente, no sentido até de decorar passagens e saber os endereços, muito mais do que eu e de muitos líderes religiosos que eu conheço. Pessoas que não são nem se declaram evangélicas ou nem se declaram cristãs nominalmente e que conhecem muitas passagens bíblicas e, no entanto, elas não têm um relacionamento com essas passagens, elas não têm um relacionamento com a palavra de Deus de fato. E a gente vai entender por que isso pode acontecer. Primeiro, porque, de uma maneira muito clara, um relacionamento ele tem que se desenvolver continuamente. Ou seja, não pode parar. Ainda que seja lento, não tem problema ser lento. O que não pode é parar. E ele precisa acontecer por toda a vida. Isso aqui é uma dica, né? Como dizem, hashtag fica a dica, para aqueles que acham que dá para você chegar num nível de dizer assim, eu já fiz seminário, eu já estudei a Bíblia, já li a Bíblia não sei quantas vezes, e agora eu já sei tudo, não tem nada de novo que eu possa saber a partir da palavra de Deus. Isso é um grande engano. Você precisa desenvolver continuamente esse relacionamento. Muitas pessoas que conhecem a Bíblia profundamente dão um relato, dão um testemunho de que quando leem novamente as passagens que elas já sabem até decoradas, Deus dá a elas muitas vezes entendimentos completamente novos e mais aprofundados. Isso é sensacional. Como disse o apóstolo Paulo, né? Ó profundidade das riquezas, da sabedoria. É como se fosse algo tão profundo que o quanto você cavar, mesmo que você já tenha cavado muitas vezes, se você voltar para cavar ali naquele lugar, você vai encontrar mais e mais tesouros. Essa é a palavra de Deus. Então vamos progredir aqui. Já deu para entender que nós temos duas fases. A primeira fase é a fase de aproximação, que é aquele início quando você tem uma primeira
uma primeira chegada com a Bíblia, quando lhe é apresentado aquilo que é fundamental, noções fundamentais e básicas. E aí você continua nesse conhecimento, você progride, você se aprofunda, você ouve mais, você aprende mais, você lê mais, e você então passa a ter um desenvolvimento de um relacionamento. E esse relacionamento, como eu falei, frisando mais uma vez, ele não acaba. Ele só vai acabar quando a sua vida aqui na Terra acabar. Até que Jesus lhe chame, você precisa desenvolver esse relacionamento com a Bíblia. Vamos entender em aspectos mais práticos. Na fase de aproximação, nós temos a possibilidade de fazer 3 perguntas para a Bíblia. Quais são as 3 perguntas que eu faço para a Bíblia na fase de aproximação? Primeira pergunta é: o que é isso? Legal. Aprendi que a Bíblia é a palavra de Deus, me disseram isso, mas será que é mesmo? É isso mesmo? Por isso que o nosso primeiro módulo aqui nesse curso foi Bibliologia. Porque lá em Bibliologia você vai aprender por que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, a história de como ela foi constituída, de como ela foi inspirada e tudo que da forma como aconteceu, ainda que nesse curso seja de uma maneira um sobrevoo rasante, mas já dá para ter uma noção legal a respeito de tudo isso. Então essa primeira pergunta é: o que é isso? Tá, alguém deu para você uma Bíblia, alguém mostrou para você uma Bíblia, ou você viu a Bíblia em algum lugar, ou você de repente percebeu que uma pessoa fala muito e ela cita a Bíblia quando ela fala de Jesus ou de outros personagens, né, que estão aqui nesse livro. Você olha e pergunta: que livro é esse? O que é isso? Né? Então, isso é uma pergunta que vem querer falar ou que vem querer esclarecer do que se trata a Bíblia. Você quer saber do que ela é feita, se ela é mesmo confiável, por quê, o que é isso? Isso é um livro como qualquer outro ou não? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que se faz é: para que serve? Qual o propósito? Alguém pode ter lhe dito: a Bíblia é a palavra de Deus. Você perguntou: o que é isso? E alguém disse: isso aqui é a palavra de Deus. Então você faz a segunda pergunta: para que ela serve? E aí você vai descobrir qual o propósito da Bíblia. Bem, a Bíblia serve para nos guiar no caminho que é o padrão de Deus para a humanidade, serve para que nós possamos conhecer a revelação de Deus aos homens, serve para que nós possamos ter sustentação, base e norte, guia para a nossa fé, serve para que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E, entre outras respostas que alguém pode dar a respeito do propósito da Bíblia para o ser humano. Mas então, fiz a primeira pergunta: o que é isso? Fiz a segunda pergunta: para que serve? Faço então uma terceira pergunta: por onde começar? E aí eu chego na terceira etapa da fase inicial de aproximação, que é a fase de iniciação. Nisso eu gosto muito de lembrar de quando a gente tem aquele momento lá em Atos em que Filipe é enviado pelo Espírito Santo para o deserto e ele encontra ali uma carruagem, dentro da carruagem um eunuco etíope que ele estava lendo o livro de Isaías e o Filipe faz uma pergunta para ele: você entende o que você está lendo? E a resposta do eunuco é: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Aquele eunuco fez daquela forma dele uma pergunta de por onde eu começo? É a iniciação. Ele provavelmente já tinha feito as 2 primeiras perguntas, ele já tinha tido uma aproximação inicial, porque se ele estava com um rolo de Isaías na mão, lendo enquanto ele estava a caminho de volta para a terra dele, então com certeza ele já sabia do que se tratava, que era a palavra de Deus, um livro de um profeta de Jeová, um profeta de Deus, e com certeza ele sabia que o propósito daquele livro era trazer uma revelação divina, trazer a palavra de Deus para conhecimento de um homem como ele. Só que ele precisava de
alguma ajuda no sentido de por onde começar. Qual a forma que ele perguntou isso para Filipe? Ele disse, como é que eu vou saber, como é que eu vou entender, como é que eu vou saber o que quer dizer o texto se ninguém me explicar? No fundo, o que aquele etíope, aquele eunuco estava dizendo para Filipe é que ele não sabia como sair da fase de aproximação e entrar num relacionamento com a palavra de Deus. E aí a gente pode ver que Filipe, ele fez esse serviço ali, ele fez esse trabalho junto ao eunuco, ele trabalhou a palavra de Deus junto a ele, esclareceu as coisas, ele foi batizado, Filipe batizou o eunuco e ele voltou para sua terra como não mais alguém que tinha se aproximado. Olha, lembra? Fase 1. Ele não estava mais na fase 1 de aproximação. Ele já voltou para a terra dele tendo iniciado um relacionamento com a palavra de Deus. E quando nós chegamos nessa fase de relacionamento, nós temos aí, como eu falei para vocês, que é uma caminhada de vida, ou seja, não acaba, não vai ter um momento que a gente vai chegar e dizer, já cumpri tudo, agora eu não tenho mais nada para fazer com a palavra de Deus, porque eu já conheci tudo que eu tinha para conhecer. Não. Nós vamos descobrir que quando nós desenvolvemos um relacionamento com a Bíblia, não se trata apenas de conhecimento, mas se trata de ciclos de utilização desse relacionamento. Eu vou deixar isso mais claro. O relacionamento com a Bíblia, que você deve ter, que eu devo ter, que aquele eunuco etíope passou a ter com certeza depois daquele encontro com Filipe, ele é pautado em 4 elementos, ou em 4 atos, né? O relacionamento bíblico, ele é pautado em conhecer as Escrituras, em compreender as Escrituras, em aplicar e em compartilhar. Eu quero que a gente faça uma espécie de entendimento mais destrinchado, mais aprofundado disso, com calma. Então, vamos trabalhar da seguinte maneira. Vamos primeiro pegar essa etapa inicial de aproximação. Olha só como é que está aí. A fase de aproximação começa com a pergunta, o que é isso? Então, o que é isso é do que se trata. Essa pergunta inicial, ela precisa ser respondida. Se de repente você já tem uma caminhada na igreja, uma caminhada aí de conhecimento da Bíblia, já leu a Bíblia, já lê e tal, mas você nunca fez essa pergunta precisa ser respondida para você. E eu não estou dizendo que você precisa fazer essa pergunta para alguém específico. Você pode fazer, claro, mas eu quero dizer que você precisa ter essa pergunta respondida na sua mente. Por quê? Porque quando você pergunta o que é isso, quando você pergunta assim, o que é isso aqui? O que a Bíblia é? Existem muitas respostas que podem lhe dar, mas eu trouxe aqui as 3 principais formas de responder a respeito do que se trata a Bíblia. A primeira resposta é, a Bíblia é a palavra de Deus. Outros vão dizer, não, a Bíblia contém a palavra de Deus. E outros ainda vão dizer, a Bíblia é apenas mais um livro religioso. E aí? Qual a resposta que você dá para essa pergunta? O que é a Bíblia? Dependendo da resposta que você dá, você vai ter um tipo de relacionamento ou outro tipo de relacionamento com a Bíblia. E eu vou já esclarecer isso. Primeiro vamos dar uma lida em algumas passagens, alguns textos bíblicos que são aqui cruciais para nós trabalharmos esse entendimento. 2 Timóteo, segunda epístola, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Só a primeira parte diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, o que eu quero frisar é essa parte inicial aqui, tá? Então, estou lendo aqui 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha o que ele diz. Toda a Escritura, é inspirada por Deus. Ele não está dizendo uma parte da Escritura, ele não está dizendo
as partes principais da Escritura, ele não está dizendo quase toda a Escritura, ele está dizendo toda Escritura é inspirada por Deus. Tá? Vamos para um segundo texto aqui que eu separei, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 20. Segunda de Pedro 1:20, diz assim: Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. O que ele quer dizer aí? Que não tem nenhuma profecia bíblica que veio de uma cabeça humana, simplesmente. Apesar de, é como se ele estivesse dizendo, apesar de serem homens que foram usados para escrever, mas elas vieram de Deus, elas são divinas de fato, ok? Nosso terceiro texto, aliás, a gente só leu o versículo 20, né? Peraí, ele completa aqui, desculpa. Eu falei 2 de Pedro 1, 20 a 21, eu só li o 20, então vou ler completo agora, 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então ele diz que todas... É interessante, e isso que eu quero frisar, para você ir percebendo esses termos que vão sendo usados quando se refere às Escrituras. Lá em 2 Timóteo, Paulo usou a palavra toda, completa, completude das Escrituras. Aqui, Pedro vai usar a palavra nenhuma, no sentido já o oposto, né? Dizendo que nenhuma profecia das Escrituras deve ser considerada como uma coisa humana. Tudo foi revelação divina. Legal? Então percebe que eles vão usando assim termos de completo. Nenhuma é humana, toda é inspirada por Deus. E vamos lá. Agora nós vamos ler ainda na segunda carta de Pedro, capítulo 3, os versículos 15 e 16. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Olha só, se você está lembrado do que a gente falou no primeiro vídeo, o desconhecimento, a falta do conhecimento das Escrituras traz destruição. E aí Pedro está falando aqui justamente que pessoas torcem as Escrituras, fazendo com que isso, trabalhando assim, meias verdades, e eu disse lá no início que meias verdades, na verdade, são mentiras, né? Não existem verdades pela metade. E aqui, o que eu quero frisar, para nós entendermos bem, é quando ele diz assim, que as cartas de Paulo trazem coisas muito interessantes, inclusive é bem engraçado isso aqui para mim, pessoalmente, pelo menos, porque ele diz assim, Paulo traz ali uns textos, como se ele dissesse, rebuscados, um bocado difícil de entender algumas coisas que ele escreve, como quem diz assim, ele escreve muito profundo, né? Mas o que ele diz aqui, no finalzinho do versículo 16, que alguns ignorantes e instáveis torcem as palavras que Paulo escreve nas suas cartas, como também o fazem com as demais escrituras. Ou seja, ele já inclui as cartas de Paulo como escrituras sagradas. Isso aqui é para alguns que vão dizer assim, não, o Antigo Testamento foi revelado, ou certas partes da Bíblia foram revelações divinas, mas o Novo Testamento ele é cultural. Paulo escreveu cartas que devem ser encaradas não como escrituras sagradas, mas como um texto cultural baseado em questões daquela época, daquele contexto em que eles viviam. Mas vejam que desde essa época, desde a própria época dos apóstolos, já entendiam que essas cartas que hoje a gente tem compilado aqui, né? Tá aqui, Romanos, Efésios, Tessalonicenses, Coríntios e
e todas as outras cartas paulinas e os demais textos do Novo Testamento já eram entendidos como escrituras sagradas. Então, baseado só nesses textos que nós lemos, o que você acha aí? A Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia apenas contém a palavra de Deus? Ou a Bíblia é apenas mais um livro religioso? Eu acredito que a maioria de vocês deve estar dizendo aí que a Bíblia certamente não é apenas mais um livro religioso. Então, essa opção C aí, essa mais embaixo, talvez pouca gente vai citar. Mas muita gente acredita que a Bíblia contém a palavra de Deus. O que significa? Qual a diferença? Alguém pode dizer assim, mas dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus não podem ser a mesma coisa? Não. Por quê? Porque quando eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus, eu estou afirmando que de Gênesis a Apocalipse, a revelação que foi dada aos textos manuscritos originais, ela foi perfeita. Não estou falando dessa tradução. Porque se a gente for dizer que essa tradução, você sabe que a Bíblia, né? Você viu lá em bibliologia, a Bíblia não foi escrita em português, nem em inglês, nem em qualquer língua moderna. O Antigo Testamento foi escrito predominantemente em hebraico, o Novo Testamento predominantemente em grego koiné, mais especificamente. Então, então é claro que ao traduzir a palavra de Deus para línguas como português, inglês, italiano, francês, qualquer outra língua, nós vamos ter opções. E aí, de repente, alguém pode traduzir uma palavra e acha, não, acho que a melhor tradução para essa palavra é X. E aí outro já acha, não, acho que a melhor tradução para essa palavra é Y. Apesar de que isso não muda, na maioria dos casos, o contexto, nem mexe nas questões fundamentais da Bíblia, mas aí pode haver uma mudança. Por isso, por exemplo, se eu pego uma Bíblia NVI e leio um texto, se você tiver aí com uma Bíblia Almeida, revista atualizada, por exemplo, você vai ter uma leitura diferente. É o mesmo texto, quer dizer a mesma coisa a princípio, né? Mas vai usar palavras, termologias diferentes, certo? Por quê? Porque é uma tradução. Mas crer que a Bíblia é a palavra de Deus significa afirmar que aqueles homens que foram inspirados primordialmente para escrever os textos originais, eles foram inspirados com a perfeição do sopro divino. Ou seja, não foi colocado aqui, e além de tudo, além dessa inspiração inicial, houve um cuidado sobrenatural de Deus para que a formação do cânon bíblico acontecesse de uma maneira como Deus quisesse. Ou seja, não entrou na Bíblia livros que de fato não eram para entrar, e estão na Bíblia aqueles livros que deveriam estar e que devem ser encarados como escrituras sagradas. E se você acreditar, em vez de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas você afirmar que a Bíblia contém a palavra de Deus, você está abrindo um parâmetro ou um precedente para dizer que haja momentos, ou melhor, não momentos, mas trechos bíblicos que não são palavra de Deus. Aí você tem um grande problema. Por quê? Porque aí você vai lidar com a questão da autoridade. Como eu posso afirmar a autoridade bíblica se eu acho que parte dela é divina e outra parte não é? E aí alguém pode dizer, não, mas isso é óbvio, é só nós analisarmos o contexto e nós vamos ver que algumas coisas foram culturais, não podem ser verdades absolutas porque seria um absurdo para os dias de hoje. Mas eu respondo, e aqueles estudiosos mais ortodoxos ou mais tradicionais ou os mais fiéis a esse conceito vão dizer não, porque se você tiver esse entendimento hoje, quem garante que daqui a 200 anos, se chegarmos lá, o mundo e a sociedade, o contexto da sociedade vão ter mudado tanto que até trechos cruciais vão se tornar absurdos e alguém vai dizer, não, isso aqui era cultural. Não dá para dizer que crer em Jesus é o princípio da salvação. Isso aqui era cultural, né, no ano 2020 e tal. Quem me garante que esse precedente não vai abrir outras portas? Você vê questões muito delicadas hoje, não quero entrar nesse... Não é nosso assunto, apesar de que existe aí para frente no nosso curso módulos em que nós vamos tratar de questões bem sensíveis
que tem a ver com a sociedade, discussões bem polêmicas até na sociedade atual, mas você vê muita discussão hoje a respeito do tratamento sobre como enxergar a questão da homossexualidade, por exemplo, como enxergar a questão do sexo antes ou fora do casamento, como enxergar a questão de respaldos bíblicos para coisas que a gente acha hoje muito nocivas aos direitos humanos, como guerras. A gente às vezes olha para o Antigo Testamento e vê como é que Deus compactuou com guerras, como é que essas coisas podem se encaixar. E aí a explicação social, politicamente correta da atualidade que tem sido mais propagada por aí tem sido, não, esses trechos eles não são palavra de Deus. Eles são trechos que foram colocados aí, mas eles são culturais. Eu estou resumindo a grosso modo aqui, tá, gente? Isso é uma discussão profunda no campo da teologia. Eu estou tentando deixar ela bem superficial para que todo mundo possa acompanhar a situação. Então, perceba que existe uma diferença entre afirmar a Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Nós vimos aí passagens agora, 2 Timóteo 3,16, 2 de Pedro 1, 20, 21 e 3, 15, 16, que está aí no rodapé do slide, que você está visualizando. Nós vimos essas passagens que vão afirmar a totalidade das Escrituras como palavra de Deus, e não apenas parcialmente. Então, se você aí tem dificuldade com alguns textos bíblicos, o meu conselho sempre eu dou aula na classe de jovens na Escola Bíblica Dominical na minha igreja já há praticamente 10 anos, ou mais de 10 anos, perdi um pouco a conta já. Mas nessa caminhada, algumas pessoas já chegaram comigo e disseram: Rafa, eu tenho um grande problema com esse texto aqui. Como é que eu resolvo isso? Porque esse texto fala um negócio que é difícil de aceitarem hoje em dia. E eu sempre digo assim: se a Bíblia tem autoridade sobre a sociedade, então você vai se pautar como a verdade bíblica sobre a verdade da sociedade atual. Se a sociedade, ou aquele trazendo à tona, né, aquele ditado popular, a voz do povo é a voz de Deus, né? Se a voz do povo é a voz de Deus e não a Bíblia é a voz de Deus, então você vai pegar o contexto social e você vai colocar ele como autoridade sobre a Bíblia. Aí é uma questão de escolha de ponto de vista. Por quê? Porque se eu creio, de crença na verdade, né? Se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, então os parâmetros bíblicos eles vão estar com autoridade sobre os parâmetros sociais, inclusive. Mas, Rafa, isso não pode me trazer problemas, ainda mais hoje em dia, com tudo tem que ser politicamente correto, hoje a gente tem que pisar em ovos com o que a gente fala, como a gente trata as pessoas. Sim, isso pode trazer muitos problemas. Assim como crer em Jesus Cristo trouxe perseguição e morte para cristãos desde a igreja primitiva até hoje, em várias partes do mundo. Então, nós não devemos, por causa dos problemas que nós vamos ter com a palavra de Deus, refutá-la em alguns textos só para a gente se adequar. O apóstolo Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos entender a autoridade das Escrituras. Então, basicamente, o que eu estou dizendo é: se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, então ela tem autoridade. Se você acredita que a Bíblia contém a palavra de Deus, então você esvaziou a Bíblia de autoridade. Por quê? Porque ao dizer que ela contém a palavra de Deus, quem é que vai dizer qual as partes que são e as partes que não são palavra de Deus? Seja qual for a sua resposta, a autoridade vai estar nessa resposta. Se você disser, não, quem vai dizer o que é o que não é a igreja. Então quem tem autoridade aí no fim das contas não é a palavra de Deus, é a igreja. Se você disser, não, quem vai dizer qual trecho é a palavra de Deus e qual trecho não é a minha consciência. Então a autoridade maior é a sua consciência. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? A autoridade está em quem tem o poder de dizer a verdade. Então nós cremos, e eu creio assim, e nós particularmente da Escola Discipular, temos isso como uma regra
tranquila e unânime entre nós, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E pela própria manifestação da própria palavra de Deus, eu creio que você deve crer assim. Eu sei que há controvérsias e opiniões contrárias e você é livre para crer como você quiser, mas se você analisar honestamente os textos bíblicos, você vai ser levado a esse entendimento, ok? Mas vamos progredir aqui. Essa é a primeira coisa que você precisa resolver para você deslanchar no seu relacionamento com a Bíblia. Você precisa resolver o que ela é. Se ela é a palavra de Deus, se ela contém a palavra de Deus, ou se ela é apenas mais um livro religioso. Resolva isso e passe para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: para que serve? Ou seja, qual o propósito da Bíblia? E aí, para a gente fazer essa análise, eu quero ler com vocês o trecho que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 a 17. Nós já lemos um trechinho aí do meio, né? Mas agora um trecho mais robusto para nós. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para, aí eu grifei, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E aí, tá a fim de saber para que a Bíblia serve? É só você analisar o que diz aí nesse versículo. De modo detalhado, a Bíblia serve para que alguém possa ensinar, para que alguém possa repreender, para que alguém possa ser corrigido, para que alguém possa ser instruído na justiça de Deus. Tá, mas para que alguém tem que ser ensinado, repreendido, corrigido e instruído na justiça? Aí o padrão final é esse que está grifado aí em negrito embaixo. Desculpa, tirei de maior aqui, né? Grifado em negrito aí. O objetivo final, o propósito final das Escrituras é que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Homem de Deus aí está no sentido de pessoa, tá? Pessoa de Deus, a pessoa, homem ou mulher de Deus. Para quê? Para que essa pessoa se torne apta e plenamente preparada para toda boa obra. Sabe o que isso significa? Que você não vai conseguir realizar a obra de Deus se você não tiver um bom relacionamento com as Escrituras. Simples assim, tá? A gente teria muito para falar disso aí, mas o tempo do vídeo ia ficar muito longo, a gente não conseguiria trabalhar com tranquilidade, então vamos progredir aqui. O terceiro aspecto é quando nós já fizemos a primeira pergunta, o que é, e já resolvemos isso. Quando nós já fizemos a segunda pergunta, para que serve, e já resolvemos isso também. Daí nós chegamos à terceira pergunta da fase de aproximação, que na verdade já é o gancho para nós criarmos um relacionamento com a Bíblia. É a pergunta: por onde eu começo? Como eu começo? É a iniciação. E aí eu separei o capítulo, o 1 de Pedro 2:2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Veja bem o que diz aí. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, olha só, Pedro não está dizendo sejam crianças recém-nascidas e fiquem assim para sempre. Fiquem mamando o leite puro aí e o leite puro está ótimo. Olha bem o que ele diz. Ele não diz que é para ficar como crianças recém-nascidas. É para começar como crianças recém-nascidas. Qual é a questão da criança recém-nascida? É que a criança recém-nascida está com potencial de crescimento exorbitante. Ela está ali com toda a voracidade dela para quê? Para desenvolver, para crescer. Então a palavra grifada aí, que foi eu que grifei, é desejem. Desejem de coração o leite espiritual puro. Significa você precisa ter o desejo, a vontade de conhecer a palavra de Deus. Pura, verdadeira, para que por meio dela cresça, olha aí,
não é para ficar só no leitinho, é para crescer para a salvação, desenvolver, crescer, progredir e aprofundar o relacionamento com a palavra de Deus. Eu separei alguns textos aí, eu quero ler apenas um deles com vocês. Eu quero que você dê pause aí no vídeo, você leia todos, mas eu quero que a gente, junto aqui com vocês, leia apenas o último que eu selecionei aí, 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Então, frisando de novo, reformulando, né? Leia os versículos que estão aí, tá? Leia essa passagem de Mateus, de Atos e Romanos, mas eu vou ler com vocês essa última. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Então, olha só, esse texto se aproxima do entendimento que a gente recebeu aí de Pedro na primeira epístola dele, quando ele fala da questão do leite, que a gente tem que crescer. O leite é necessário? Sim, mas ele é necessário numa fase inicial da vida, da etapa humana. E nós precisamos crescer. Da feita que nós crescemos, o leite ficou para trás. O leite se tornou aquele alimento básico. Nós devemos dar graças a Deus porque nós tivemos o leite. Mas ficar no leite significa jamais crescer. E isso impede com que nós recebamos novas coisas de Deus e com que nós amadureçamos na fé. Então, a menos que você queira ficar patinando aí no berçário da fé, você precisa sair do leite e crescer. Tá bom? Conhecer as Escrituras significa ter condições de nos alimentarmos com ela e ela própria, quanto mais nós nos relacionamos com ela, ela própria pode se tornar para nós alimento sólido. Então é no crescimento, no desenvolvimento desse relacionamento que nós precisamos pautar o nosso crescimento, a nossa fé. Ok? Então nós vamos ficando por aqui nesse vídeo, porque nós ainda temos algumas etapas pela frente. No próximo vídeo, não sai daí, não dispersa, tá? Você pode assistir os outros vídeos em outro momento, mas fica ligado na sequência que nós estamos dando, porque nós vamos continuar no próximo vídeo falando sobre a fase de relacionamento. Como é quando eu desenvolvo um relacionamento, não apenas uma aproximação com a palavra de Deus. Legal? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.